Eu estou aqui de São Bernardo do Campo. Acabei de fazer uma degustação dos nossos produtos. Então, para você que é cliente, para você que é afiliado, para você que é especialista, a noite de hoje vai falar exatamente sobre o poder dos ativos dos nossos produtos, né? E por isso que eu estou aqui com essa imagem ao fundo, e vocês ouvirão algumas motos e carros, porque eu estou numa avenida bem movimentada. Estou em segurança, porque eu estou dentro do prédio, mas estou aí no meio da rua, tá? A Poli está ajudando para quem está sem som, aí no privado. Tenha certeza que o seu convidado está conseguindo nos escutar. Mita, quando a doutora Nayara entrar, você me dá um joia, tá? Mas o que a gente pode trabalhar agora nesses primeiros minutos depois do sucesso que foi o nosso treinamento presencial com a doutora Nayara, principalmente porque ela não tem nenhuma relação comercial com a empresa. Ela já está na sala, né? Então, ótimo. Está entrando. Vou deixar ela entrar para poder fazer e explicar. Então, abram as câmeras para que a gente possa recebê-la nessa noite tão especial e para que a gente possa começar essa noite de aprendizado. Eu também estou aqui como aprendiz e acho que o que é mais importante a gente falar, além de agradecer a presença da doutora Nayara, muito obrigada, Ná. Já te agradeci no WhatsApp, já te agradeci ao vivo como paciente, mas principalmente por conta dessa conexão e dessa sua entrega diante dos ativos dos nossos produtos, né? Antes de você entrar, eu estava falando que você não tem relação comercial nenhuma com a Hive. Você está aqui porque eu sou a sua paciente e durante todo esse processo, desde a primeira consulta, o que você vem me ensinando vem de encontro aos ativos dos nossos produtos quando o assunto é suplementação. Então, ela é médica, a doutora Nayara tem especialização em medicina ortomolecular, tem especialização também em Ayurveda, que é por isso que a gente está aqui hoje, principalmente porque eu fui procurar, eu queria uma médica que tivesse especialização em Ayurveda. Eu trocava várias figurinhas com a Aline, acho que nos 2 últimos anos era o que eu mais falava, porque eu queria aprender os benefícios dos ativos, mas eu queria uma tradução, eu queria meio que como é que, sendo urbana, como eu sou, eu posso aplicar no meu dia a dia, através de suplementos, através de ativos, através de estratégias alimentares e também suplementares, essa medicina que é milenar, essa medicina que a gente já sabe que cuida do ser humano com aquela visão de prevenção, e isso tem tudo a ver com a raiva. Então, quando os nossos produtos foram lançados, que a gente recebeu a tabela nutricional e a composição, eu enviei para a doutora Nayara e falei, doutora, olha só, eu estou observando aqui o que você prescreveu para mim tem nos nossos produtos. Você pode contar um pouquinho mais para que serve cada ativo? Então, hoje, o que ela vai fazer aqui com vocês, o que ela já fez no presencial, foi o que ela fez comigo no WhatsApp. Então, eu quero agradecer muito, porque eu sou paciente normal, vou lá na clínica dela, não é permuta de influenciadora, aliás, ela só foi descobrir que eu era influenciadora depois que eu saí do consultório, porque eu queria exatamente uma relação de paciente médica, não falei nada quem eu era, e aí quando eu saí de lá, eu saí encantada e pedi para ela, então tudo que ela fez comigo como paciente, ela fez ao vivo aqui em São Paulo, pelo WhatsApp, explicando os ativos, com a maestria, o profissionalismo de quem estudou e estuda medicina há muitos anos, e principalmente quem se dedica a ter um estilo de vida integrativo, porque mais do que ela prescrever, mais do que ela ter pacientes, ela vive um estilo de vida integrativo. Ela vive a Ayurveda, ela vive o yoga, ela vive essa visão de prevenção. Então, eu quero que vocês recebam com todo esse carinho, essa gratidão a qual eu tenho para minha médica e que estendeu essa hora aí da agenda dela, preciosíssima, de férias lá em Goiânia, gente. Ela está de férias com a sua família, diretamente de Goiânia, para poder ensinar para a gente um pouquinho mais. Então, por gentileza, receba aí, através de mim, toda a gratidão desse time, desses clientes que estão aqui
para ouvir você falar um pouquinho da importância dos nossos ativos e como que eles podem usar no seu dia a dia com todo esse seu conhecimento. Obrigada, Ana. Oi, boa noite. Que lindo, que apresentação linda. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, né, Elaine, o convite, porque eu amo falar sobre saúde, né? Então, os ativos que tem nos produtos da Hive são ativos maravilhosos, que eu prescrevo, que eu uso no meu dia a dia. Então, para mim é um prazer falar para vocês aqui sobre isso, levar esse conhecimento para vocês. Se é DDD, se é o mesmo, se não é. Desculpa, Ana. Fica tranquila. Então, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Nayara. A Elaine me apresentou muito bem, mas eu vou me apresentar para vocês de novo. Eu sou a doutora Nayara, eu sou médica, eu sou formada há 7 anos, e desde que eu me formei, eu entrei nessa área. Então, eu fiz primeiro uma pós-graduação em ortomolecular, onde eu estudei bastante. Foi a primeira vez em que eu estudei de uma forma mais aprofundada as vitaminas, minerais e nutrientes, e o quanto esses ativos, eles são potentes e especiais para a nossa saúde, tanto para a prevenção quanto para o tratamento de doenças. Então, foi assim, coisas que eu nunca tinha visto na faculdade, então eu me apaixonei logo de cara. Depois eu fui fazer nutrologia, adentrei na Ayurveda, comecei a viver. A Ayurveda me ensinou muitas coisas sobre rotina, estilo de vida, o que eu sempre quis foi sempre isso que a Elaine falou, trazer para a nossa vida real, né? Essa forma de viver mais saudável. Então, assim, hoje a maioria das pessoas estão vivendo um contrafluxo da saúde. Então, espero que eu aqui, levando para vocês, cada uma de vocês, seja um ponto de levar mais saúde, né? Para a gente viver na... Alguém... Opa, deixa eu... Alguém consegue me ajudar? Tá... tem que habilitar. Se não der, tudo bem também, não tem problema. Quem que é o anfitrião tem que me autorizar. A compartilhar a tela? Eu acho que é assim. Vamos lá agora. Aí, vocês estão vendo? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, gente, vocês vão me interrompendo, vai fazendo assim, eu conversando aí no chat para eu ver se está tudo bem, tá bom? Então, eu resolvi trazer aqui mais detalhada, como aqui a gente pode falar mais, eu posso trazer os slides também sobre cada ativo. E ainda assim, montando essa aula, olhando algumas coisas, eu pensei, gente, é infinito falar sobre isso, porque aí a gente pode depois falar mais detalhado sobre cada um, por exemplo, indicações, contraindicações mais precisas, assim, na verdade, mais indicações, porque contraindicação é muito pouco. Então, eu acho que vale a pena a gente pegar mais nas indicações, assim, então tem bastante coisa. Então, eu resolvi colocar o tema para vocês de saúde descomplicada, porque a forma que eu quero trazer para vocês isso daqui, essa saúde de uma forma descomplicada, né? Para a gente ir descomplicando esse conceito de saúde. Lembrando, meninas, pessoal, né? Que tem homens e mulheres, lembrando, homens e mulheres, que saúde não é apenas a ausência de doença, né? O conceito pela Organização Mundial de Saúde é que saúde não é a ausência de doença. Saúde é um conjunto de bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, todo esse conjunto. Então, estar saudável não é só não ter doença. Estar saudável é ter bem-estar em todas as áreas da nossa vida. É o nosso corpo estar funcionando no melhor que ele pode, no máximo potencial dele. E para isso, na vida moderna de hoje em dia, a gente vai precisar suplementar. Então, assim, infelizmente, pouquíssimas as pessoas, gente, que não precisam suplementar. O ponto mais importante disso é qual?
hoje, o solo da agricultura, ele não é mais como o solo de antigamente. Existem vários estudos que mostram isso. Tem até um estudo, um artigo que eu estava lendo essa semana sobre o magnésio, falando que mais ou menos 80% da população americana tem comprovadamente uma deficiência de magnésio. E isso é muito porque o estudo não falava da população brasileira, mas aqui provavelmente é do mesmo jeito ou pior. Por quê? Porque o solo da agricultura hoje, ele já não é mais tão fértil quanto antigamente. Ele não tem essa riqueza de vitaminas, minerais e nutrientes. Então, estima-se que as frutas, verduras, legumes, o que a gente come, perdeu muito essa quantidade de vitaminas, minerais e nutrientes no geral. E sem falar que isso é o produto in natura, né? E o produto industrializado, nos processos de industrialização, acontece uma perda. Então, assim, eu posso dizer que praticamente todas as pessoas precisam suplementar. Não tudo, mas basicamente, assim, o básico, vamos falar assim, que são as coisas que tem nos produtos lançados hoje da Hive, quase tudo a gente precisa suplementar. Sempre vai trazer um benefício, tá? Então, eu trouxe aqui... Opa, aqui. Então, eu coloquei eles hoje numa ordem diferente, que seria mais ou menos uma ordem da rotina, né? Primeiro eu vou falar sobre Morning Shot, que é por que é importante? Por que começar o dia com uma estratégia anti-inflamatória e antioxidante é tão importante? Durante a noite, o nosso corpo trabalha no modo noturno, que é o modo de limpeza, de faxina. É como se fosse o período noturno da faxina. Então, vamos lá, todos os nossos faxineiros limpar o nosso corpo. Isso, gente, dá trabalho. As nossas células trabalham, as nossas células produzem lixo, ele passa ali a noite inteira fazendo isso. E todo o trabalho que o nosso corpo faz fazendo limpeza gera lixo. Desculpa te atrapalhar, eu acho que o PPT não está em forma de apresentação. Dá uma olhadinha se foi, porque está na primeira tela ainda. Acho que se você descompartilhar e compartilhar de novo, não. Agora foi, agora entrou. Foi? Entrou. Então tá, aí ele saiu. A hora que eu passar de novo, me fala se tá de novo, se tá, porque combinado. Foi na hora que eu passei que ele saiu. Então, gente, todo o processo de limpeza, todo o trabalho que o nosso corpo executa, gera como se fosse lixo, mais fácil para vocês entenderem. O lixo precisa ser colocado para fora. Todo nutriente antioxidante, anti-inflamatório, ele auxilia o nosso corpo nesse processo. Então, é muito importante que, ao longo do dia, porque o corpo trabalha o tempo todo, então, ao longo do dia, a gente precisa dar anti-inflamatório e antioxidante para o corpo, para ter um equilíbrio entre o sistema antioxidante e o oxidante, entre o oxida e o que antioxida. Então, iniciar o dia com essa estratégia é extremamente importante. E o Morning Shot, ele é um antioxidante bem fino. Eu até brinquei aquele dia no evento. Ele é bem chique, ele é assim o supra-sumo, porque ele vai ter o resveratrol na forma de transresveratrol, que é um dos antioxidantes mais poderosos que a gente tem, porque ele tem propriedade antioxidante, anti-inflamatória, antiagregante plaquetário. O que é isso, antiagregante plaquetário? As pessoas que estão muito inflamadas, o sangue delas vai ficando como se fosse mais viscoso, mais grosso. E isso propicia que as plaquetas vão se aglomerando. Então, as nossas artérias, deixa eu ver se eu tenho, não tem, são como se fossem um círculo. Se as plaquetas vão se aglomerando e ficando aqui, podem ir formando trombos. É isso que pode causar um infarto, um AVC, uma trombose lá no intestino, na perna, no pulmão. Então, o antiagregante plaquetário é isso, ele vai deixar o sangue mais fluido, mais levinho. Tem propriedade anticancerígena, tudo que é anti-inflamatório, é um pouco repetitivo, pessoal, mas é porque tudo que é anti-inflamatório e antioxidante tem efeito em prevenção de câncer, porque o câncer é isso, é quando o corpo está muito inflamado, muito oxidado, propicia o surgimento de qualquer tipo de câncer. Então, quando eu falo, esse é anti-inflamatório, antioxidante, sempre vai
prevenir câncer. Por isso que às vezes saem umas matérias engraçadas no jornal sobre falando que vinho, se beber tanto de vinho por dia, previne câncer. É por isso, tá? É porque o resveratrol vem da uva. Então é melhor tomar morning shot do que tomar vinho. Não que não possa tomar vinho, mas o vinho tem o álcool que atrapalha um pouquinho, né? Tudo que é anti-inflamatório, antioxidante, consequentemente, também fortalece o sistema imunitário, que é a nossa imunidade, que é o nosso sistema de defesa, que é o que vai prevenir a gente contra todos os tipos de doença. E também, tudo que é anti-inflamatório, antioxidante, tem o termo, né, que a gente fala que é o anti-aging, que é o anti-envelhecimento, que é trabalhando na longevidade. Então, hoje a gente já tem conhecimento, a gente já sabe que podemos envelhecer com muito mais saúde. Essa semana, uma brasileira famosa fez 80 anos, esqueci quem que é agora, eu vi no Instagram, se alguém lembrar aí, souber quem que é, e a mulher tá assim, extraordinária, de linda, de maravilhosa, pele, cabelo, e isso é muito possível para todos nós, viu? Isso é muito possível, porque hoje a gente tem esse conhecimento aqui. Esse conhecimento é a chave para o envelhecimento com saúde, para o envelhecimento com uma pele. É claro que a pele vai envelhecer, esse processo é normal, mas ela pode envelhecer mais devagar. A gente pode cuidar com mais carinho desse processo do corpo. Então, a gente vai envelhecer com mais saúde. A astaxantina, de novo, um antioxidante. Gente, o resveratrol, a astaxantina e o licopeno são antioxidantes, como eu disse assim, refinados, mas requentados. Existem vários nutrientes que fazem parte do sistema antioxidante. O zinco, o selênio são deles, e o resveratrol, a astaxantina e o licopeno são como se fossem a parte mais refinada disso. A astaxantina, além de todo esse efeito antioxidante, ela tem um efeito muito interessante no aumento da acuidade visual. Então, todas as pessoas que têm problemas oculares, sejam eles os mais simples, miopia, astigmatismo, até problemas como catarata, glaucoma, qualquer patologia oftalmológica, é muito interessante esse produto, tá? Muito, muito interessante usar ele. A dose é muito boa, uma dose muito adequada. Então, além de todos os benefícios, ele tem essa questão da acuidade visual. Aumento da resistência física, redução do dano muscular. Então, proteger o músculo é muito importante. Fortalecer o sistema imunológico, como eu disse, tudo que é anti-inflamatório, antioxidante, fortalece o sistema imunológico. Essa proteção celular contra os danos oxidativos é isso que eu falo o tempo todo. Quando o nosso corpo trabalha, ele produz espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Então, esses produtos, eles vão combater os radicais livres, tá? O licopeno também tem essa ação muito importante na questão ocular. Ele reduz o risco de degeneração da mácula, que fica aqui no olho. E ele tem um ponto muito importante também, que é, todos esses aqui, gente, tudo serve, tá? Todos são anti-inflamatórios, todos são antioxidantes, todos têm um papel um papel de cardioproteção, proteção da saúde cardiovascular, todos melhoram o sistema imune, e alguns têm algumas coisas específicas. O licopeno, por exemplo, os estudos mostraram que ele previne de forma geral câncer, e mais em específico câncer de próstata. O selênio e o zinco, além deles fazerem parte do sistema antioxidante, eles são muito importantes para o funcionamento da tireoide. Nossa tireoide não funciona se não tivermos zinco e selênio, tá? Tem bastante selênio na castanha do Pará, mas os estudos mostram aquela mesma coisa que eu falei para vocês. A recomendação é de comer 2 por dia e que, teoricamente, essas 2 teriam a concentração ideal de selênio, que a gente precisa. Mas o que a gente vê na prática e nos estudos não é isso, geralmente não tem. Então, o selênio e o zinco vão funcionar no sistema antioxidantes e são muito importantes para a função da tireoide. A tireoide, gente, é uma glândula extremamente importante. Por quê? Porque ela vai produzir T3 e T4, que são os hormônios que vão fazer nossas células funcionarem. Sem esses hormônios em quantidades adequadas, as nossas células não funcionam, tá? Vamos ver. Não está passando, por que será? Deixa eu ver aqui. Ficou normal ou voltou a tela?
Tá no morning ainda, né? E aí, passou? Não? Ainda não. Então, peraí que eu vou ter Você que... quer descompartilhar e compartilhar de novo? Peraí, deixa eu tentar assim. É, Foi? isso agora a gente está Foi? vendo o refresh. Uhum, foi. Tem que tirar e colocar. E aí, logo depois, eu coloquei o refresh, por quê? Porque ele é uma excelente opção para ser usada de manhã. Assim, gente, se fosse para fazer o perfeito, ele é melhor do que café, tá? Então, quem consegue desapegar do cafezinho, ele é melhor do que café. Por quê? Porque a energia dele vai vir do chá verde, do matcha e do guaraná, que são nutrientes que têm uma cafeína que tem um efeito melhor no nosso corpo e não faz aquele efeito de pico e rebote, que é dar aquela sensação de bem-estar e depois cai um pouquinho. O chá verde, o guaraná, o matcha, eles têm uma cafeína, vou falar deles separados, na verdade. O guaraná, a forma da cafeína vem acompanhada de outros nutrientes que reduz esses efeitos ruins da cafeína. Então, ele é um termogênico, um estimulante, ele é um tônico, né? Ele é muito bom para a nossa saúde. O chá verde e o matcha, a cafeína deles vem acompanhada de teanina. A teanina é um nutriente que ele melhora foco, concentração, melhora a produção de um neurotransmissor que chama GABA do nosso organismo. O GABA, ele é o responsável pelo foco, concentração. Então, o fato de ter teanina, inclusive quando o paciente é muito viciado em café e não está conseguindo tirar, eu manipulo a teanina, ou pacientes que ficam ansiosos, eu manipulo a teanina separado e dou para ele tomar junto quando tomar café, porque a teanina, ela neutraliza os efeitos ruins da cafeína. Ela é melhor para a saúde cerebral. Então, vamos voltando lá na laranja muro, que ela auxilia na redução da gordura corporal, principalmente na região abdominal, funciona também como diurético. Então, é excelente, né? Começar o dia com essa estratégia já, estimulando a termogênese do corpo, o aumento da energia, da produção de energia no corpo. O vinagre de maçã, gente, ele tem uma propriedade muito interessante, porque ele melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino. O que é esse nome complicado? Os ácidos graxos de cadeia curta, eles são responsáveis por melhorar a saúde do intestino. Então, já tem vários estudos mostrando, por exemplo, que o aumento de câncer está associado à baixa produção de ácido graxo de cadeia curta. O ácido graxo de cadeia curta mais famoso é o butirato. Depois vocês dão um Google lá e leem um pouquinho sobre ele, o tanto de coisa que tem. Tem um monte de estudo hoje em dia falando sobre o butirato. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são responsáveis por como se fosse assim, num termo mais simples, deixar o intestino mais feliz, mais desinflamado. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias, que diminuem a inflamação. Então, é tudo o que a gente quer, tá? E aí, isso faz o que também? Esses ácidos graxos, eles diminuem a fome, tem mais sensação de saciedade, sensação de ficar mais cheio. A gente brinca assim que os ácidos graxos de cadeia curta são a forma natural das medicações injetáveis, Ozempic, Saxenda, eles atuam mais ou menos fazendo isso daqui, que de uma forma natural, o vinagre de maçã, de certa forma, faz isso. Ele estimula a produção dos hormônios lá no intestino, que vão reduzir fome e aumentar a saciedade. E reduz os que vão deixar com mais fome, com apetite sem fim. Então, o vinagre de maçã é muito maravilhoso. Eu indico muito colocar o vinagre de maçã no shot de manhã. Só que aí tem um problema, que aquele não vai ter, porque o vinagre de maçã é ruim. Gosto é muito particular, né, gente? Mas, assim, eu e grande maioria das pessoas que eu conheço não gostam. Mas tem pessoas que gostam na salada, por exemplo. Mas eu acho muito forte, não gosto. O matcha, é o que eu falei para vocês. O matcha, gente, o chá verde, são antioxidantes muito poderosos, né? Tanto que a medicina chinesa
fala muito sobre, usa muito o chá verde, o matcha, são duas, assim, especiarias, né? São dois produtos, como que eu, assim, elixires de saúde, né? Elixir de saúde mesmo, todo mundo deveria usar. E aqui a gente tem uma cultura de usar muito pouco, né? O chá verde, ele é antioxidante, anti-inflamatório, tem um monte de fitoquímicos, fitonutrientes que auxiliam o nosso corpo em várias coisas, além de prevenir câncer, tá? O matcha é como se fosse um pouco mais concentrado, né, do que o chá verde. O cranberry, ele é muito conhecido, assim, hoje ele ficou conhecido por prevenção de ITU, que é a infecção do trato urinário. Mas, além disso, ele tem várias outras funções. Ele melhora a saúde intestinal, é antioxidante, tem fitonutriente. Sempre que eu falar fitonutrientes, fitoquímicos, são nutrientes, gente, que atuam. Nosso corpo é muito complexo, assim, nas reações enzimáticas, nos ciclos de reação. Então, assim, o ciclo de Krebs, que é o ciclo que mais famoso, assim, da biologia, da química, ele tem várias setinhas para lá, para cá, para lá, para cá, assim. Então, o nosso corpo, ele precisa de uma sintonia perfeita para funcionar. E aí, quando a gente fala fitoquímicos, fitonutrientes, eles atuam lá em coisinhas bem pequenininhas, assim, são cofatores de reações enzimáticas, que são pequenininhas, mas que determinam o todo. Então, por isso que quando eu falo sobre isso, é sempre falando lá no micro, que vai determinar a saúde no macro, tá? Impede danos oxidativos também, porque ele tem essa ação antioxidante. E ele tem uma coisa muito interessante. Alguns estudos observaram que ele tem a habilidade de reverter e inibir a agregação de determinadas bactérias orais responsáveis por cárie, pela formação de cárie e doença peridental. Então, olha que interessante. Além de tudo isso, ele tem uma ação na saúde bucal. E ele reduz o risco de aterosclerose, que é a formação de gordura na parede das artérias, tá? A canela é um excelente termogênico, ela reduz a glicemia, reduz a insulina, então é um excelente produto para pessoas que têm diabetes usar também. E os horários, né? Assim, esse produto interessante dele é usar pela manhã e depois à tarde também, por exemplo, depois do almoço, você pode tomar metade da dose, por exemplo. De novo, é melhor do que o café, tá? Depois ali à tarde, porque é um fornecimento de energia melhor do que o café. E assim, às vezes o café, ele não é tão saudável para o intestino, principalmente pessoas que estão com o intestino um pouco mais irritado. Esse produto aqui, ele já é o contrário, né? Ele é saudável para o intestino, porque tem o cranberry, tem o vinagre de maçã, e eu não falei do hibisco, que tem uma função muito importante diurética e anti-inflamatória e antioxidante também. Tudo na natureza que é muito vermelhinho, vinho, com a cor forte, tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante muito grande, tá? Deixa eu agora fazer aqui do jeito que... Ona, eu acredito que se você clicar ali em cima, apresentação de slides, eu acho que ela fica na tela toda, e aí eu acho que você consegue. Eu tinha colocado Mais lá em cima assim. e vai para o lado direito. Peraí que Mais. é aqui, peraí Tá vendo? Aqui. Eu acho que agora vai. Se você Deu. parar de Deu? apresentar, se você tirar a tela de... Deu, tá vendo o prebiótico? Tá vendo? Tá vendo? Então, agora acho que foi. Ele não tá como apresentação, mas a gente vê. Pode ir. Tá. Então, vamos lá, o prebiótico agora, né? Que é um produto fantástico. Por quê, gente? Se você puder escolher cuidar de uma coisa para ser saudável, é cuidar do seu intestino. Então, o mais importante é a gente cuidar do intestino. O colágeno ferisol, ele tem uma ação. Todo colágeno, gente, ele vai ter ação melhora da pele, cabelo, unha. Por quê? Porque melhora o intestino. A nossa pele, cabelo e unha reflete a nossa saúde intestinal.
Então, o colágeno ele é importante para isso. As fibras, a gente precisa de probiótico e pré-biótico. As fibras são pré-bióticos. Todas as fibras que a gente ingere através da alimentação ou suplementação são pré-bióticas. Então, e esse produto tem uma vantagem, né, que é o sabor. E normalmente fibra é de difícil dissolver e sabor ruim. Já experimentei várias fibras. E aí eu fiz questão de experimentar esse para ver como que era isso, porque o sabor é uma coisa que pega. Eu gosto muito de experimentar suplementos, sempre quando tem congresso, feira, eu sempre vou, experimento tudo, porque o sabor é muito importante para a adesão do tratamento. E esse aqui tem um sabor bom e ele não é difícil de dissolver. Normalmente, não sei se alguém já usou fibra, mas ela gruda, vira um bolo. Oh, nossa, é uma coisa. Então, a fibra, sabe tudo aquilo que eu falei lá do vinagre de maçã? A fibra funciona mais ou menos dessa forma. Ela melhora a produção de ácidos graxos cadeia curta, melhora a produção de citocinas que são anti-inflamatórias no intestino. Então, é muito, assim, os estudos mostram que a população difícil, assim, a maior parte das pessoas tem uma carência na ingesta de fibras. E o câncer de intestino está muito relacionado a essa baixa ingesta de fibra, tá, gente? Por quê? Porque a comida, desde que ela entra aqui, começa o processo de digestão, quando ela chega no intestino, é necessário formar um bolo fecal que vai passando pelo intestino e ali ele vai sendo absorvido a água e os nutrientes, e é necessário ficar aquele bolo fecal e ele precisa ter uma consistência adequada. Se não tem fibra, não tem formação do bolo fecal de forma adequada. E aí prejudica todo o processo de passar ali no trânsito intestinal, quando a ingesta de fibra não é adequada. Sem falar que, quando você tem uma alimentação rica em fibras, a absorção de açúcar, na verdade o carboidrato vira açúcar, né? A absorção do açúcar fica mais baixa, tá? Então, é muito importante nas refeições ter fibra e para a saúde intestinal, como um todo, tá? Porque é importante para essa questão da formação do bolo fecal, da absorção dos nutrientes de forma adequada, para a regulação da glicemia, tá? Para a saúde intestinal como um todo. Tem vitamina C, que junto com o zinco e o selênio, participa do sistema antioxidante. A astaxantina, gente, que tem lá no Morning, ela tem um efeito, assim, várias vezes mais potente que a vitamina C. Os estudos mostram isso, então ela é bem mais potente que a vitamina C. Porque a vitamina C é um dos antioxidantes mais famosos, né? Porque ele é abundante, o pessoal usa muito, é muito falada, né? Mas a astaxantina é bem mais antioxidante do que a vitamina C. A vitamina C, gente, por exemplo, aqui nos produtos da Raiva, ela ficou distribuída em vários produtos em pequenas quantidades, e isso é bastante interessante, porque a vitamina C, ela tem uma meia-vida muito curta, ela entra no nosso corpo, ela é absorvida, ela tem ação e ela cai rapidinho o efeito. Então, tomar vitamina C várias vezes ao longo do dia é interessante. A vitamina B3, B6 e B12 são vitaminas que fazem parte das vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que eu coloco entre as... Quando você me pergunta o que não pode faltar na minha suplementação, doutora? Vitaminas do complexo B, não pode faltar, tá? A vitamina B3, ela tem uma ação de vasodilatação muito importante, tá? Tem uma função cerebral, cardiovascular, e a vitamina B3 tem uma coisa muito importante, que é, lá dentro das nossas células, ela ativa a produção de energia. Então, lembra aqueles processos bioquímicos que eu falei? A vitamina B3 está ali, responsável por esses processos. Como se fosse falando assim, vamos lá, gente, vamos trabalhar que o negócio aqui é a todo vapor, como se fosse isso, tá? A vitamina B6, ela é extremamente importante para a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, mulheres que têm TPM têm que usar a vitamina B6, tá? Vitamina B12 é excelente para a parte cognitiva. Então, hoje, apesar de a vitamina B12 estar na carne vermelha, ovo, leite, eu vejo na prática, e eu, assim, falando com colegas também, uma deficiência generalizada de vitamina B12. E o nosso cérebro precisa de vitamina B12,
tá bom? Pessoas com diabetes precisam usar vitamina B12. Às vezes, pessoas que usam metformina têm uma deficiência de vitamina B12. Metformina é um remédio usado para diabetes. Quem sente dormência nas pernas, quem tem dores em membros inferiores, pode ser deficiência de vitamina B12, tá? Eita, gente. Vai. Deu certo aí? Foi? Não? Ainda não, Ná. Acho que ele vai ter que ir à moda antiga. Ele tem que ir à moda antiga. Foi? Ainda Não? não. Acho que tem que parar, voltar e pôr. Tem, deixa eu voltar, peraí. Eu falei que é o tempo para a gente absorver toda essa aula, né? É um presente. Foi? Agora foi. Então, Foi, agora tem que foi. voltar mesmo. O colágeno ferisol tá aí de novo, né, que eu já falei. O retinol é a vitamina A, que junto com a vitamina C, o zinco, o selênio, participam do sistema antioxidante. O ácido hialurônico, gente, ele tem a função de manter o desempenho. Todas as nossas articulações e cartilagem, os olhos também, eles têm um fluidozinho, tá? Que fica lá dentro da sinóvia, por isso que chama fluido sinovial, líquido sinovial. O ácido hialurônico, ele deixa esse líquido, mas com o tempo, às vezes vai acontecendo uma redução desse líquido. O ácido hialurônico vai preenchendo. Por isso que tem, né, os preenchimentos com ácido hialurônico, é porque ele faz isso. Ele melhora o líquido sinovial. Então, ele vai deixar as articulações mais lubrificadas. Grande parte dos problemas, ou só dores que as pessoas vão sentindo com o envelhecimento, é uma redução do líquido sinovial. Então, as nossas articulações, como se elas ficassem assim, ficassem mais fácil, né? Se fica osso com osso, tem desgaste, tem que ter espaço, e nesse espaço aqui, que tem o líquido sinovial, aí ela se desliza tranquilamente, vai para um lado para o outro e não tem desgaste. Quando encosta, tem desgaste, esse desgaste gera dor, pode gerar até fratura no futuro, tá? O MSM, ele é um potente anti-inflamatório e antioxidante. Ele também tem ação nas articulações e ele tem um efeito no rejuvenescimento muito importante. Por exemplo, eu faço protocolos de endovenosos nos pacientes, uma das coisas que a gente usa muito é o MSM endovenoso, porque ele é maravilhoso para todo mundo, principalmente para idoso, que tem problema de articulação, porque ele vai trabalhar nessa questão das articulações e ele está muito associado com o rejuvenescimento. Então, ele tem um papel no anti-envelhecimento muito grande. Então, se ele é anti-inflamatório e antioxidante, consequentemente, ele tem um papel muito importante na prevenção do câncer. Esse produto, gente, é fantástico. São poucos colágenos no mercado que vem esse produto junto. Quando eu vou indicar, eu sempre gosto que venha um MSM junto. Por quê? Por conta disso, é por conta desse efeito. Quando a pessoa, a gente tá com muita dor, uma dor aguda, ou quando a pessoa está passando por um processo de artrite, artrose mais intensa, a dose desse colágeno pode chegar a 2 por dia. Não sei se vocês recomendam isso, se tem isso na recomendação, mas pode, tá? Porque o MSM é muito bom na dose de 900 miligramas. E aí, junto, ele vai ter a vitamina C, a biotina e o zinco. A vitamina C e o zinco, que eu já falei. E a biotina tem um papel muito importante na saúde da pele, cabelo e unha. Tanto que ele é bastante usado pelos dermatologistas para quem tem queda de cabelo. Vamos lá, a moda antiga aqui. Passou? E o Moon Milk, né? O último para ser usado à noite. Cadê quantas horas, né? Não, ainda tá cedo, mas agora vocês já podem começar a preparar o de vocês. Então, o Moon Milk, ele tem triptofano, fibra, olha aí de novo, né? Mais fibras. Ah, lembrando das fibras, agora eu comentei sobre isso no dia da palestra presencial. É muito importante vocês saberem que as fibras podem causar gases e distensão abdominal, tá? Isso pode melhorar, a pessoa pode continuar usando, ou o que que pode fazer? Opa.
Voltou. Deu? Voltou? O que vocês podem orientar? Por exemplo, lá nas fibras, ou às vezes até no Moon Milk. 3,5 é uma quantidade pequena, dificilmente vai dar, mas tem pessoas que têm. Diminuir a dose. Usa metade da dose, usa por 1 semana a 10 dias e aumenta essa dose. Vai aumentando gradativamente. E aí vai melhorando. É porque tem pessoas que o intestino, primeiro, que não está acostumado com fibra. Ele falou, o que é isso aqui? Né? É um sinal ruim, tá? Quando a pessoa tem isso, quer dizer que o intestino não está saudável. E aí você vai aumentando gradativamente essa dose para ir tratando o intestino, tá? O magnésio é um desses nutrientes, junto com as vitaminas do complexo B, gente, que todo mundo precisa, tá? Então, ele é relaxante muscular, ele é cofator de reação enzimática, ele tem um papel de proteção cardiovascular, ele atua nos rins, ele atua no cérebro, onde vocês pensarem no corpo, o magnésio está lá atuando, tá? A taurina, ela é responsável por melhorar a ansiedade, melhora o foco, melhora a concentração. Muitas pessoas pensam, mas taurina à noite? Sim, é ótimo, porque a taurina vai fazer o quê? Melhorar a produção do neurotransmissor GABA, aquele que eu falei lá, que a teanina ajuda a melhorar. Então, a taurina também faz isso. E é excelente esse estímulo de GABA à noite, porque o GABA estimula o sono REM, que é o sono em que realmente o nosso corpo entra em processo de descanso. Se a gente não entra em sono REM durante a noite, não acontece o descanso, o desligamento do corpo, tá? Então, isso aqui é interessante porque vai ser um produto com ativos que melhoram a qualidade do sono ali naquele momento, então ele é para o aqui e para o depois. E depois ele vai reduzir a ansiedade, tá? A melatonina é um hormônio extremamente importante que vai acontecer num declínio com a idade. Então, a melatonina não é para todo mundo, né? Mas muitas pessoas se beneficiam com o uso da melatonina, porque tem pessoas que têm deficiência na produção de melatonina por conta de uma desregulação do ciclo circadiano. E idoso, quase todos têm que tomar melatonina. Muito raro não precisar tomar, gente, mas quase todos, tá? Por quê? Porque com o tempo o corpo vai diminuindo a produção desses hormônios. E a melatonina é muito importante para relaxar a pineal, que é a glândula mestra do nosso corpo. Se a pineal não descansa, ninguém descansa. E ainda, além de tudo, ele ainda vem com uma ação antioxidante, que são as proantocianinas, isso não é tão difícil, gente, as proantocianinas de uva, que é antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, anticarcinogênica, hipolipemiante, que vai reduzir a glicemia, protetor cardiovascular, renal, previne a aterosclerose e rejuvenesce a pele. Então, tem uma ação também na pele. E aí, eu coloquei aqui um modelinho. Opa! Meu mouse tá meio doido. Opa, não é aqui. Foi ou não? Tá na rotina saudável com a raiva ou não? Não? Ela foi, depois ela voltou. Agora foi. Foi? Então, eu fiz um modelo, né, da rotina saudável com a raiva, que seria ao acordar, pelo menos 500 ml de água natural ou morna. Aí você pode fazer 150 ml de água, pode acrescentar meio limão para melhorar a digestão e colocar o morning shot. No meio da manhã, você pode, ali depois desse momento, você pode ainda usar um chá digestivo. Gengibre, hortelã, alecrim, erva doce, o chá tridosha, que é erva doce, cominho e semente de coentro, é excelente para ser usado aqui nesse momento. E no meio da manhã, ou antes do treino, você pode usar o chá. Então, é uma boa estratégia. Após o almoço, você pode usar meia dose do chá de novo em substituição ao café. À tarde, o colágeno. Assim, é só uma sugestão, tá, gente? Porque isso aqui você pode usar em qualquer horário. Mas vocês viram que eu fui distribuindo ao longo do dia as estratégias anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, à tarde, às vezes, é um horário em que as pessoas não querem comer,
ou às vezes é corrido. Então, assim, para você não comer nada, então é melhor usar um colágeno nesse horário. E antes de dormir, um milk com prebiótico. É uma boa combinação. Ou você pode trocar, pode colocar o prebiótico ali à tarde, colocar o outro colágeno antes de dormir, ou você pode colocar o colágeno, o Active, no meio da manhã também, não tem problema. Isso aqui é conforme a rotina da pessoa. Mas esse é um modelo. Então, cada pessoa tem suas particularidades, né? Mas esse é um modelo que distribui bem aí os produtos e com estratégias anti-inflamatórias e antioxidantes. Assim, gente, uma pessoa que conseguir fazer isso muito direitinho tem uma mudança bem importante, principalmente se for uma pessoa que tem problemas articulares, dores articulares, que tem cansaço, indisposição, tá? Foi? Mudou? Mudou. E agora eu queria falar isso aqui, né, que vocês acabam trabalhando com saúde. Então, eu queria trazer essa frase de Hipócrates, o pai da medicina, né, que é antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Porque muitas vezes as pessoas querem soluções milagrosas, mas elas não estão dispostas a abrir mão daquilo que levou elas a ficar doentes. Então, levar a saúde dessa forma consciente, a gente tem que saber muito bem, né? Lidar, falar, conversar, porque é muito importante trazer essa consciência para a pessoa, porque, infelizmente, gente, grande parte das pessoas está inconsciente ainda nisso, nas questões de alimentação, rotina, estilo de vida, atividade física, suplementação de vitaminas, minerais. Muitas pessoas acham que isso é besteira. Ah, zinco, selênio, magnésio, isso não vai mudar nada na minha vida. E vai, né? Vai fazer muita diferença. Não estou nem falando dos mais complexos, que seria o colágeno, que seria astaxantina, resveratrol, mas falando do simples mesmo. E realmente faz muita diferença na vida das pessoas. Mas as pessoas precisam estar dispostas a deixar aquilo, né? Deixar aqueles velhos hábitos e ir mudando. As mudanças não precisam ser de um dia para o outro, né, gente? Elas podem ser gradativas. E eu acredito que vocês aqui têm um papel muito importante, né? Em levar essa saúde dessa forma para as pessoas, porque não é sobre um suplemento, não é sobre um produto, é sobre um estilo de viver de uma forma mais saudável, mais consciente, mais respeitosa com o próprio corpo, né? Então, acho isso muito importante. E também queria deixar a mensagem para vocês que, ao tomarmos posse da nossa saúde, nós tomamos posse da nossa vida e do nosso máximo potencial. Então, eu não sei, mas com certeza tem alguém aqui que mudou muito o estilo de vida, né? Que tinha um estilo de vida que não era tão saudável e que foi fazendo adaptações e hoje tem um estilo de vida mais saudável. Só quem viveu esse processo sabe o quanto a gente vai acessando a nossa potencialidade. Então, isso vai se estendendo para todas as áreas da nossa vida, porque quando a gente conecta verdadeiramente com o nosso corpo e respeita ele e dá para ele aquela rotina que ele merece, a gente muda muito em todas as outras áreas da nossa vida. E assim, e isso vai se tornando muito perceptível. Então, as pessoas começam a te perguntar o que que você está fazendo, como que você fez isso e tudo, e isso vai se estendendo para várias áreas da sua vida, né? Então, assim, eu falo, é impossível, né? Alguém mudar e, por exemplo, no trabalho todo mundo percebe, né? Então, às vezes, isso gera algumas críticas, né? Às vezes, quando você está mudando o estilo de vida e tudo, as pessoas, mas você tá chata, né? Isso, aquilo. Mas, assim, só você sabe o quanto você está alcançando seu máximo potencial. Então, eu gosto de falar, né, que o ser humano está acostumado e se acostuma a trabalhar com 30, 40, 50% da capacidade dele. Mas a gente tem que trabalhar 100% da nossa capacidade, nosso corpo é perfeito, maravilhoso. A fisiologia do corpo humano, gente, ela é assim,
extraordinária, a coisa mais linda do mundo. Então, se a gente pode aproveitar isso para ter saúde, para envelhecer com muita saúde, já pensou viver com 100 anos fazendo caminhada, cuidando dos bisnetos, nem sei qual os netos vai ser mais, né? Que já com 100 anos vai estar cheia de saúde. E é isso, assim, que eu acredito que vocês almejam viver, uma vida mais funcional, com mais saúde para cuidar dos filhos, para curtir a família, para curtir namorado, se não é casado, se não tem filho, e quem já tem filho, para curtir os netos depois, e tudo isso, né? Para isso a gente precisa estar saudável, né? Para isso a gente precisa ter saúde. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso, e só a gente que pode cuidar dela. Então, só a gente pode tomar posse da nossa saúde. E é isso, eu gostaria muito de agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade, por esse momento aqui, que é muito bom falar com vocês sobre saúde, e eu estou à disposição. Ai, olha, eu tô lendo, bom, eu tô emocionadíssima, né? Eu falei que eu saí da minha primeira consulta com esse sentimento de que realmente as pessoas que a gente pede para o Papai do Céu, ele vai cruzando. Então, gratidão por você entregar conhecimento de uma forma tão linda, né? Isso daqui tá unânime no chat, tá todo mundo encantado com a forma de você falar através de algo que às vezes é difícil, né? Quando um médico está explicando. E eu falei isso para você na primeira consulta, você deu uma aula sobre T3 e T4, aí eu fui entender o porquê que eu sentia tanta vontade de doce e às vezes tanto sono num horário que não era adequado. Então, você é um presente no mundo. Eu estou muito feliz de você estar aqui representando os ativos da Hive. A Hive é exatamente a tradução que você trouxe de uma forma comercial, né? Como que a gente pode levar? Eu estendo a minha gratidão. A Nayara não tem a parte comercial, mas o arroba dela a gente vai deixar nos grupos. Quem marcou a doutora Nayara, né? Quem já tem o arroba, vamos marcar bastante para que isso possa ser estendido, que a gente possa transbordar na vida dela nos consultórios e para que vocês possam também conhecer, que não é a intenção dela, mas eu tenho certeza absoluta que você... Opa, caiu aqui, acho que está cortando, vocês estão me ouvindo bem? A Aline colocou aqui, estão me ouvindo? Para que vocês possam conhecer, e vocês que estão aqui, nós ganhamos um presente. As perguntas, para finalizar, Ana, acho que a pergunta que mais teve, uma foi se alguém de 70 anos com diabetes pode tomar, né, os produtos, e a outra foi, para você emendar uma na outra para a gente finalizar, se pode tomar os 2 colágenos todos os dias. O que comercialmente a gente falou é que como o organismo absorve só 2,5 de verisol, poderia intercalar. Mas se o cliente quer os benefícios das fibras, mais do ácido hialurônico, mais do retinol, ele pode tomar, né? Então, acho que melhor do que ninguém, você pode falar um pouquinho disso para a gente finalizar. Pode tomar por conta dos outros ativos, mas essa estratégia de intercalar é bem interessante também. Pode intercalar. Mas, por exemplo, pode usar em horários diferentes também, né? Se a pessoa estiver precisando muito na questão, por exemplo, anti-inflamatória, que o outro tem o MSM, pode usar em horários diferentes e usa metade da dose de cada um, por exemplo. Ai, ótimo. Essa dose de metade é legal, porque aí pega os benefícios dos dois, né? Sim. Que a Alessandra falou, agora que eu fui ver, foi a Elô Pinheiro, foi ela mesma. Gente, se vocês não viram, vão ver essa mulher maravilhosa para vocês se inspirarem. Que coisa linda. Eu vi e falei que eu vou me inspirar, né? E aí, para a gente finalizar, teve a pergunta com 70 anos com diabetes. Acho que é legal também falar sobre as pessoas que têm aí tanto diabetes, pressão alta, o que pode acontecer, né? Sentir às vezes uma resistência àquela dose da medicação e conversar com o médico para pedir adaptar, porque pode ser que melhore os índices e tenha que reduzir as alopatias, né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer, tá, pessoal?
que é a pessoa começar a usar um suplemento, aliado a isso, ela faz mudanças no estilo de vida, a dose do antihipertensivo para quem tem hipertensão e a dose do remédio para diabetes, seja a insulina para quem usa insulina, seja a medicação, o glifage ou outro, pode começar a cair, a pressão pode começar a ficar mais baixa, porque, por exemplo, o magnésio, ele melhora a pressão arterial. Então, um exemplo, usando o magnésio, a pressão arterial pode começar a cair. Então, isso acontece, demora um pouquinho para acontecer, mas é sempre importante a pessoa monitorar, medir a pressão algumas vezes ao dia, quem tem diabetes, observar a glicemia, porque pode ser que esses números vão começar a ficar mais regulados. Quando isso acontecer, eu aconselho a pessoa a conversar com o médico assistente, o médico que passou o antihipertensivo e o médico que passou o remédio para diabetes, para falar para ele, olha, doutor, eu notei que aconteceu uma redução na minha pressão. O que você acha? Você sugere que a gente diminua a dose do remédio para fazer um teste? Isso pode acontecer, mas sempre com a orientação do médico, tá, gente? Mas pode usar sim, o idoso com 70 anos e que tem pressão alta ou diabetes, mas qualquer um dos dois deve usar, tá? Ai, gente, olha a última, eu prometo, ó, tá todo mundo aqui. Eu falei, vamos fazer 50 minutinhos para a pessoa, né, não ficar ali muito tempo e vocês estão aqui, então obrigada por estarem aqui. Crianças, né, a questão da dose infantil, né? Criança não é para tomar porque a Anvisa não fez o teste. Então, a doutora Nayara não pode falar sobre isso porque o teste não foi feito. Eu vou falar como comercial, né? Criança, dá meia dose. Eu vou falar como eu faço com os meus filhos. E depois de 12 anos, já que tem a alopatia para uso adulto, a gente também pode dar uma suplementação para uso adulto, né? E aí conversa com o pediatra, certo? Isso. Uhum. Então, respondemos todos, né? Gente, Respondemos olha, acho que todas. falamos aí dos pontos principais, né? Tem gente que toma aqui os fármacos, então observem, meçam, observem vocês. A questão da melatonina, às vezes quem toma o Mumil, que sente um pouquinho de tontura, diminui a dose no dia seguinte, observa, vê se tem sensibilidade. Tudo é uma questão de observar e ir adequando as doses. Então, se você tem uma Isso. cliente que percebeu que tomou o prebiótico e deu muita flatulência, toma metade da dose por 7 dias, depois vai aumentando, faz essa conversa, porque é assim que, né, que todas as pessoas que trabalham com medicações acaba fazendo para ajustar Isso. e encontrar até o corpo adaptar, né, É isso mesmo. Por exemplo, o Moon Milk, né, que tem a melatonina, algumas pessoas, a dose que tem nele é ótima, tá? É a dose mínima, mas eu gosto dessa dose, eu começo com essa dose. Pessoal, aquele negócio de usar doses altas de melatonina não é correto, tá? Então, é dose baixa mesmo. Mesmo com a dose baixa, algumas pessoas podem, no início, ter um sono mais agitado. O contrário, eu oriento tomar metade da dose e esperar, usar aquela metade da dose e esperar. Melhorou, passa para a dose inteira. E olha só, uma pessoa falou aqui, né, que toma o glifage teve redução na dosagem. É muito comum, viu, gente? É muito comum. Porque, por exemplo, a laranja moro, a canela, o guaraná, um produto, né, só. Esse produto, ele é bastante termogênico, ele vai melhorar o controle da glicemia. Então, é bem comum que isso aconteça. Não é incomum, tá? E para fechar os casos diferentes, né? Então, quem fez cirurgia, todas as coisas, pega a tabela nutricional, o link e encaminha para o médico, né? Para o médico, doutor, por gentileza, você pode olhar essa suplementação. Eu ouvi falar super bem, porque vale abrir um parênteses que alguns médicos ainda estão na medicina tradicional. Se for o caso do seu médico, vai ser normal ele falar isso não funciona, porque é melhor normal. você não querer aprender do que aprender para dar explicações. Então, se o seu médico for um médico mais conservador, busque uma outra opinião de um outro profissional para acompanhar, porque tem cirurgia de coração aqui perguntando. Os casos mais específicos, é sempre legal conversar com o médico e pedir para ele avaliar a tabela nutricional dos nossos produtos
E se ele estiver aberto à medicina integrativa, com certeza ele vai dar o aval, porque é o que todo médico, né, integrativo hoje em dia já inseriu Sim. nos consultórios, né? Sim. E via de regra, alguns produtos eles vão saber, porque assim, alguns produtos a indústria farmacêutica já descobriu o potencial deles e eles fazem, né? Algumas coisas. Não tem tudo, mas, por exemplo, tem alguns que tem colágeno com MSM ou o ácido hialurônico. Então, esses assim, eles, via de regra, os médicos vão saber falar. Pode, não pode, bem difícil, tá, gente? Igual eu expliquei, as contraindicações são poucas, mas nesses casos é mais específico, é melhor avaliar, sempre bom avaliar. É isso, e para fechar, a Lê colocou, qualquer coisa se consulte com a doutora Nayara, para fazer o acompanhamento, Maravilhosa, né? né? Gente, obrigada, Ana, mais uma vez, obrigada. Aproveite suas férias em família, para quando você retornar para São Paulo, atender todos nós. Vou fazer meus exames, tá? Semana que vem, para poder Tá bom. encaminhar tudo certinho, tá? Muito Turma, obrigada, obrigada pela viu? presença, parabéns. Receba toda essa onda de gratidão aí. Eu te mando, Ale, depois me chama no privado que eu mando o telefone da secretária dela, tá bom? Um beijo, uma ótima noite e que possamos usar Beijo, esse pessoal. conhecimento em forma de ação, tá? Que a gente leve essas informações para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, Um uma ótima beijo. noite. Tchau, tchau.